Olá, boa noite. Vamos nos aquietando para dar mais um início da nossa segunda doutrinária da semana. Doutrinária essa de muita gratidão para todos nós. Uma semana maravilhosa que tivemos, né? Eu que o diga, venho compartilhar com vocês que o nosso final de semana com a Juventude Espírita do José Petitinga foi com o nosso encontro de Salinas, o 11º encontro de Salinas, onde os meninos fizeram uma apresentação maravilhosa, falando de Francisco de Assis. Foi maravilhoso o evento, e assim, foi de grande valia. E hoje, para nós aqui, evangelizadores, inclusive para o nosso palestrante que está aqui da noite hoje, é só gratidão. Gratidão a essa casa maravilhosa que tanto nos acolhe, né? Gratidão aos nossos mentores, ao José Petitinga que nos acolhe, que nos auxilia nesse trabalho de evangelização e de amor. E para iniciar a nossa doutrinária de hoje, vamos fazer a nossa prece. Eu peço que vamos silenciar, né? Elevar os nossos pensamentos em conexão com a espiritualidade maior dessa casa, ao Mestre Jesus. Agradecendo por mais uma oportunidade de trabalho, por mais uma oportunidade de estar aqui reunidos nessa casa de oração que tanto nos acolhe, que tanto nos traz o lenitivo necessário para as nossas dores. Mestre amado Jesus, é com coração em festa que recebemos todas as dádivas, toda a luz e energia de amor que paira nesse instante, nesse ambiente aqui, trazendo paz, tranquilidade, harmonia, trazendo lenitivo para as nossas dores. Dores essas necessárias para o nosso crescimento e para o nosso processo evolutivo que nos convida a uma transformação. E assim, que possamos dividir essa energia com todos aqueles nossos irmãos necessitados, os nossos irmãos encarcerados, os nossos irmãos que estão nos abrigos, os nossos irmãos que estão nos leitos de hospitais, em suas casas, os nossos queridos irmãos que estão nas sarjetas das ruas, aonde tiver uma alma necessitada de amparo e de ajuda, que nós possamos dividir essa harmonia de luz e de paz. Aos países que ainda se encontram em guerra, leva também, Senhor, para aqueles que estão sofrendo pelas chuvas, pelas enchentes, leva também o lenitivo necessário. Agradecendo desde já a espiritualidade maior dessa casa, que já se faz presente aqui no ambiente, nos acolhendo nas nossas dores, no processo de cura, para os trabalhos de mais tarde da fluidoterapia, para todos os assistidos aqui que se encontram. Luz e paz no nosso caminhar, Mestre Jesus. E não seria diferente fazermos a oração. Hoje eu vou falar a oração de São Francisco. Ele que também está presente conosco em todos os momentos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu possa levar a fé. Onde houver erros,
que possa levar a verdade. Onde houver desespero, que eu leve alegria. Aonde houver trevas, que possa chegar à luz. Mestre, fazei-me o instrumento do teu amor e da tua paz. Que assim seja. E assim, eu convido o nosso querido irmão André Maciel, para que ele se faça presente para trazer o seu trabalho lindo, sua palestra, que eu sei que vai ser maravilhosa. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sempre uma alegria estar aqui. Queria fazer um convite, que eu não sei se ela vai aceitar. Sofia, você quer fazer aquele poema que você fez ontem aqui? De surpresa. Hã? Boa noite. O nome do poema é Despindo-me dos Preconceitos. Quando pequenos, descobrimos o certo e o errado, o bem e o mal, a verdade e o boato, o ladrado, o cruel e o moral. Mas em que momento a perversidade fantasiou-se de bondade? E em que momento isso se tornou realidade? A sociedade se tornou fútil e fria. A felicidade já não é mais humilde. A ignorância hoje praticam com maestria, e a dignidade agora se agride. Mesmo que com o tempo os valores tenham mudado, com o tempo eu não mudei os meus valores. Quero ser livre, iluminado e amado, e aos meus irmãos de alma entregarei flores. Ainda que sejam julgados por sua cor, gênero ou a quem amam, de carne e osso fomos criados, e para o mesmo lugar nós vamos. Hoje renasço, lavo minha alma, despindo-me dos preconceitos e da vida mundana. Me visto com amor e o uso como arma, para ressignificar o respeito nessa humanidade desumana. Esse foi um dos poemas que foram recitados ontem. Foram 3 poemas. Na apresentação final, no encerramento do encontro fraterno espírita de Salinas da Margarida, em que os jovens, como Tia Neia falou, os jovens representaram um momento de Francisco, um momento de mudança, um momento de despir-se. O tema de hoje é do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio. Nós temos muitas vezes dificuldade de entender o que é o mal. Para começar, porque muitas vezes o mal para um não é o mal para outro. Quando a gente não sabe o motivo, então, é mais difícil ainda saber o que motivou alguém a fazer aquele mal que para mim é mal, mas que para o outro não é. Quando se muda de cultura, de legislação, ainda é mais difícil, porque em uma cultura aquilo pode ser legalmente mal e em outra não é assim. As leis ainda não avançaram até aquele ponto, ou não vão avançar porque o lado de cá está retroagindo no sentido legal. Mas Kardec pergunta, a partir da questão 629 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos sobre essas questões que diferenciam o progresso, o avanço intelectual e moral. Mas por que intelectual e moral? Porque é assim que os espíritos nos explicam, que nossa evolução acontece nesses 2 polos, nesses 2 eixos. Quando a gente é criado simples e ignorante por Deus, a gente, espírito, antes de estar no corpo físico, muito antes, nós somos simples e ignorantes. Simplicidade tem a ver com a moral. Ignorância tem a ver com o intelecto. Mas temos o livre-arbítrio, que, como nós sabemos, não é uma liberdade qualquer, é uma liberdade com responsabilidade. Aí nos perguntamos, mas como? Simples e ignorante, eu vou saber escolher com a responsabilidade?
Como é que eu vou chegar para um bebezinho, usando aqui uma analogia, e dizer, você sabe que você está errado? Não sabe? Não, ele não sabe. Então, o espírito simples e ignorante não sabe que está errado. Mas ele vai percorrer um caminho que instintivamente vai ser certo para o adulto, para o espírito mais evoluído. Mas pode ser também instintivamente errado. Quando é que pode ser certo? Aí comparamos com os animais irracionais. Eles vão fazer de tudo para se alimentar. Lei de conservação. Eles precisam se manter vivos. Fazer de tudo para se alimentar vai ser matar uma presa, para que ele sobreviva. Para o mais evoluído, vai dizer, mas como é que você mata o outro? Como é que faz isso? Meu cachorro fez isso com um franguinho. A gente alugou uma casa, e aí lá tinha um puleiro, e tinha uns franguinhos. Já não eram mais pintinhos, já estavam maiores. E a gente fez de tudo, manteve ele preso, e fez de tudo para deixar eles no puleiro. Mas eles saíam, no galinheiro. E eles saíam. E aí, numa dessas de sair, ele correu atrás de todos e abocanhou um. Não teve jeito de tirar. A gente brigou com ele, porque a gente tem o intelecto, ele não tem. Mas para ele era só sobrevivência. Só que ele estava alimentado, tá? Mas aí é do instinto dele. Então o espírito simples e ignorante vai fazer escolhas para a sua sobrevivência, mas também para o seu prazer, porque ele precisa procriar. Então ele tem um instinto de prazer que vai fazer com que ele busque a procriação. E assim o espírito simples e ignorante vai aprendendo, porque ele também vai apanhar, porque ele também vai sofrer consequências pelo que ele fez. Então, se ele fez errado por instinto, ele vai aprender que não deve fazer mais errado. Se ele fez certo por instinto, ele vai saber que ali ele pode ir. Já o bebê tem uma certa diferença nessa analogia, porque às vezes ele erra, aí vem a mãe, o pai, a avó, o avô e diz, bonitinho, tudo bem que errou. Aí ele pensa que acertou e vai errar de novo. Então, o instinto vai fazer com que ele aprenda. E essa noção de livre-arbítrio vai avançando conforme ele vai aprendendo. Mas Kardec perguntou mais, primeiro a gente avança intelectualmente ou moralmente? Ah, desculpem, mas o que é moral? Os espíritos respondem, é saber fazer o bem conforme as leis de Deus. Logo que é o mal, é estar contrário às leis de Deus. Quem sabe onde está a lei de Deus na criação? Não sabe. Mal foi criado, simples e ignorante. Ninguém disse onde é que está a lei de Deus. A gente não sabe muito, né? A gente já ouviu falar que é na consciência. Mas onde é a consciência de um bebê, de um animal, de um espírito ainda simples que nada sabe? Ele não vai saber essa diferença. Então, encontrar, entender o que é bem e mal, começa pelo intelecto. É por isso que os espíritos respondem. Normalmente se avança intelectualmente para depois começar a distinguir o que é bem e mal e avançar moralmente. Então, é muito natural que uma sociedade tenha pessoas muito inteligentes, muito avançadas, mas moralmente não. Por isso, quando estudamos que traz Emmanuel, fugiu o nome dele agora, em Exilados de Capela, me lembrem? Edgar Mon. Faz o quê? Os espíritos vêm de outro planeta, de outros planetas, intelectualizados, fazem coisas impressionantes aqui para a época, mas moralmente não avançaram. Por isso, precisam resolver-se
em um outro ambiente onde possam usar o intelecto e aprender e avançar moralmente. Esse avanço intelecto-moral não se dá sozinho. Não podemos viver sozinhos. E não se dá apenas no plano espiritual. O espírito precisa primeiro encarnar, que é o quê? Avançar conforme as necessidades do corpo físico, da matéria, do lugar onde ele está. E precisa também aprender a conviver, a estar com o outro. Para quê? Para praticar as leis de Deus, para contribuir para o avanço da sociedade, da humanidade, do próprio planeta. Então, esse avanço que se dá quase que paralelamente, um pouquinho mais intelectual e vai caminhando com moral, vai fazendo com que a gente evolua. Então, a lei do progresso se dá através da percepção de que eu preciso consultar a minha consciência e, a partir disso, entender que eu preciso estudar para entender o que é bom e o que é ruim, conforme as leis de Deus, e preciso praticar fazendo o bem. Aí Kardec pergunta, e se não fizer o mal, já é bom? Para uns, sim. Para outros que já aprenderam, não é suficiente. É necessário, além de não fazer o mal, fazer o bem. Aí eu me recordei agora de uma fala de Divaldo, que diz que, conversando com Joana de Ângeles, seu guia espiritual, quando ele estava orando, ele orava, há muito tempo, ele orava por todos aqueles que lhe eram caros, que lhe faziam o bem, que ele gostava. E ela apareceu para ele e disse assim, por que você só ora para aqueles que você gosta? Para aqueles que lhe fazem o bem? Ele disse, mas é porque é assim que acontece. As pessoas que me fazem bem, eu gosto e oro por elas. Ore também por aqueles que não te fazem o bem. Ah, mas assim é muito difícil. Mas ore, que é importante. E aí ele começou a orar pelos que faziam o bem a ele e aqueles que não faziam também. E ela disse, por que você ora apenas pelos que fazem o bem e os que não fazem o bem? Mas não foi assim que a senhora me ensinou e é assim que eu tenho feito. Ore também por aqueles que fazem o mal a você. Mas eu não tenho como. Como é que eu vou orar por aqueles que me fazem mal? E ele teve que aprender a orar pelos que faziam o bem, pelos que não faziam o bem e pelos que faziam o mal. E assim a gente vai seguindo, porque muitas vezes aqueles que fazem o mal estão fazendo menos mal do que faziam em outras existências, ou do que faziam antes, melhoraram. Aqueles que não fazem o mal já avançam porque está no pensamento fazer o mal, mas já controlam. Aqueles que não fazem o mal, mas ainda não fazem o bem, também estão avançando, mas não conseguem a prática. Está na mente, eu gostaria tanto de ajudar aquela família, eu gostaria tanto de fazer aquilo e não consigo. Até chegar ao ponto daquelas pessoas que conseguem fazer o bem. Então, todas as vezes que a gente for julgar quem faz o mal, quem não faz o mal, mas pensou, quem não faz o bem, lembremos, nós avançamos se já fazemos o bem. Porque o processo evolutivo é para todos. Com certeza, ninguém evoluiu apenas instintivamente fazendo certo. Errou diversas vezes, nós erramos várias vezes, e que bom quando nos arrependemos do erro. Aquele erro habitual, puxa, pensei nisso de novo, fiz isso de novo. Não é possível que eu ainda estou errando nisso. Olha que avanço bom. Na Gênese, Kardec faz um grande texto falando sobre o bem e o mal. E a gente precisa compreender que o bem pode ser feito por
todos em qualquer momento, mas que o mal, muitas vezes, tem, na verdade não é nem muitas vezes, o mal tem dois aspectos. Uns são feitos mesmo com a nossa vontade, apesar da nossa vontade ou por nossa vontade, e os outros independem da nossa vontade. Então, os flagelos da humanidade, os cataclismas, as guerras, as coisas que acontecem fora, longe de nós, e que de alguma forma nos afeta, é dessa categoria que nós nada podemos fazer. Mas há uma infinidade de outras coisas que a gente faz ou deixa de fazer que dependem da nossa vontade. Então é necessário que a gente entenda o que significa essa vontade. E Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino da Dor, vai falar que a vontade é uma potência da alma. Nós precisamos entender que vontade não é só eu estou com vontade de pegar esse celular e peguei. Eu estou com vontade de convidar a Sofia para vir aqui. Não. Vontade tem a ver com esforço, com planejamento, com desejo, com ir atrás, ir além. Vontade é uma potência que tem que ser desenvolvida em nós. Logo, simples e ignorantes, nós não tínhamos vontade como uma potência desenvolvida. Era uma potência que precisava ser entendida, mesmo que instintivamente o indivíduo avance para a sua sobrevivência. Mas a vontade vai além disso. Então nós precisamos ter vontade de não fazer o mal. Uma vontade persistente, de maneira que eu errei, mas eu vou me corrigir. Eu errei, vou me perdoar, me arrepender, me perdoar, vou pedir perdão, mas eu vou persistir para não repetir o erro. Errei de novo, mas não vou errar da próxima vez. E seguir assim. Então, esse mal que depende da nossa vontade, muitas vezes também não depende. Por quê, André? Porque quando nós estamos no plano espiritual, desencarnamos, cometemos um monte de erro, e aí ficamos um tempo ali, ruminando, tristes, com raiva, perturbados, e vamos aprendendo a compreender o erro, a causa do erro, e a causa do erro dos outros. Porque muitas vezes ficamos magoados com os outros, mas nós percebemos aí, pela nossa memória que se amplia, depois desse estado de perturbação, depois da morte, depois da desencarnação, que a gente vai agora lembrar, mas fui eu que cometi aquele erro insistentemente e o outro errou comigo. Então eu perdoo o outro, mas agora eu tenho que me perdoar. Agora é o inverso. Eu tenho que perdoar o outro, mas eu tenho que me perdoar porque eu causei o erro. E aí eu vou caminhando nessa reflexão até que eu digo, eu quero reencarnar. Você quer reencarnar para quê? Porque eu preciso resgatar aqueles erros que eu cometi com fulano, beltrano, cicrano, com a sociedade. Eu fiz muito mal, eu quero mudar isso. Você ainda não está pronto. Como se eu não estou pronto? Eu já quero. Eu já tenho a vontade. Não, você tem o desejo. Você precisa ainda passar por algumas coisas aqui no plano espiritual para finalmente estar pronto. Vamos fazer a escolha da sua família. Vamos fazer todo o preparo para você reencarnar em condições possíveis de você reaver os seus débitos. Tá certo. Quando reencarna, aí acontecem os graves problemas familiares, de saúde, em volta. E são males necessários ao resgate. Então tem a ver com a vontade, que não é tanto vontade. Porque é a vontade, porque depende da pessoa que aquele mal não aconteça muitas vezes, ou não piore, não se intensifique, mas por outro lado, é necessário para o seu aprimoramento. Está muito difícil de entender? Complexo, né? Parece complexo.
Aí a gente começa a tentar entender as caminhadas de Jesus na terra, porque com Jesus tudo ficava fácil. Amélia Rodrigues, espírito, através de Divaldo Franco, ela diz que quando Jesus aqui estava, tudo era diferente. Que ele caminhava ali pela Palestina, né, e Israel, e ele caminhava ali entre a Judéia, a Galileia, ia para Jerusalém, andava ali de barca, e por onde ele passava, a natureza se renovava. Havia um frescor diferente, mesmo que houvesse um calor intenso, como esse que estamos vivendo agora. Era diferente para as pessoas que apenas ouviam falar dele e nem o conheciam ainda. Era diferente para aqueles que já viam, como um estranho que passa à nossa frente. Já mudava a vida. Era diferente para quem o tocava, era diferente para quem recebia as vibrações das suas orações, era diferente para as crianças que ele acolhia, para os idosos muito entristecidos e adoecidos que ele trazia para o seu regalo. Era diferente para aqueles que ele curava. Era diferente para aqueles que não podiam seguir e que ficavam esperançosos para quando ele voltasse. E aí ele lembrava para os discípulos aquilo que ele havia falado com Nicodemos, que era também fariseu, e que, curioso, buscou para entender como encontrava esse reino dos céus. Que ele tinha ouvido dizer que estava dentro de nós. Como assim? O missionário que foi avisado, foi dito, né, avisado pelos profetas que viria para trazer um novo reino. Esse reino não é um reino de liberdade, é de liberdade e de felicidade, mas não é externo, é dentro de nós. Estranho. E como a gente faz para alcançar esse reino dos céus? É necessário nascer de novo. Nascer de novo? Ele era um sábio. Como nascer de novo? É possível alguém ficar pequeno de novo e voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus claramente lhe diz: se não entende das coisas da terra, como entendereis das coisas do céu? O que eu vim trazer é para ser entendido pelos simples. Se simples não tem a ver com intelecto, mas com moral, era necessário que Nicodemos entendesse melhor o que era bem e o que era mal. E aí ele diz que o Espírito vem do Espírito, e só a carne que vem da carne, e que o Espírito sopra em todo lugar, não se sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Ora, se Jesus vai explicando isso para os discípulos, depois de falar para Nicodemos, e os discípulos já entendem, é porque eles, que eram ignorantes, eram também simples. E eles conseguiam entender o que Jesus falava, porque ele via pelos exemplos que Jesus curava e não esperava o agradecimento. Que Jesus curava e não pedia para que eles fossem dizer para todo mundo que tinham sido curados. Jesus só queria que eles entendessem que a mudança não era física, era de dentro. Quando a gente observa Jesus pela sua simplicidade, pela forma como ele se conduzia ali, a gente vai entender que o mal é feito por aqueles que ainda não compreenderam as leis de Deus. E quando Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas
cumprir, reexplicando, desenvolvendo, exemplificando somente aqueles que tinham condição de beber do seu cálice, com o sofrimento que haveria, é que poderiam segui-lo, continuar com ele. Mas ele perdoava todos que se afastavam, todos que se enganavam, como o fez com Judas Iscariotes e com Simão Pedro, quando ele retorna e pede a Simão Pedro para reconhecer-se no erro, perdoar-se e modificar-se para ser o pioneiro, aquele que iria dar continuidade à frente dos outros discípulos. E era necessário então que este mal fosse desestimulado. Só poderia ser desestimulado com a prática do bem. Subiu ele o Monte Tabor com alguns discípulos, Pedro, Tiago e João, e lá ficou até mais tarde, onde ocorre a transfiguração. E lá aparecem Moisés e Elias. E Jesus ali está como se estivesse apenas em espírito pela imagem translúcida que os discípulos disseram que ele tinha. E quando eles pensam em ficar lá, porque Pedro diz, vamos acampar, montar acampamento aqui em cima, porque isso está tão encantador, ele diz, não. É necessário que agora que receberam o sentimento elevado, desçam para a prática, desçam para encontrar os outros e colocar em prática. Ou seja, quando nós meditamos, quando nós fazemos o bem, quando estamos em contato com o estado oracional, nós estamos no alto do Tabor. Mas é necessário que a gente retorne à prática cotidiana. É necessário que a gente volte para as outras coisas e para as pessoas para fazer coisas da vida material, das necessidades materiais. E aí eles encontram lá aquele que pedia para curarem o seu filho e os discípulos que tinham ficado lá embaixo não conseguiam curar. Chega Jesus e cura. E após curar, porque ele diz, mas os seus discípulos não conseguiram, só ele conseguiria. E então um dos discípulos pergunta, mas por que nós tentamos de tudo e não conseguimos? E só vós conseguis. E ele disse, porque é necessário terdes fé. Fé. Este é o remédio. O remédio para o mal é a fé. Porque quando nós dizemos, lá está havendo guerra, lá está havendo violência, lá está havendo abusos, nós estamos apenas apontando para o mal. Mas aqui está tendo também tudo isso. Aqui está tendo um conflito entre bem e mal o tempo inteiro. Eu não sei bem para que lado eu vou. Se eu cometo mais um erro ou se eu arrisco para acertar. Então é necessário entender que o remédio para este mal que está aqui e que está lá fora não é outro senão a fé. E o que é a fé? Pode ser humana e pode ser divina. Os espíritos explicam a Kardec também. A fé divina, nós todos entendemos, ainda que no nível intelectual. É acreditar que em Deus tudo é possível. É acreditar que quando nós entregamos a Ele, nós podemos ficar tranquilos, tranquilas, porque vai dar certo. Mesmo que aparentemente demore, mas vai dar certo. Eu gosto muito de uma explicação de Kardec em A Gênese, quando ele fala de tempo e espaço. É muito bom quando ele fala da noção de presciência,
quando Jesus e quando o próprio João, depois João fala do Apocalipse, e quando Jesus fala do que virá amanhã. Porque ele dá a ideia de que pense em alguém que sobe um monte, e do monte ele vê toda uma estrada, tudo que tem lá embaixo. E ele consegue ver do alto do monte que lá na frente tem curvas, tem obstáculos, tem animais peçonhentos, tem um ladrão, tem problemas. Então ele desce e diz: cuidado, porque lá na frente você vai encontrar tais problemas. Você é louco? Como é que você sabe disso? Porque temos a ideia apenas de que o que nós vemos é o presente. O que nós sabemos é presente. Mas tem alguém que consegue ver além. Então, entregar a Deus é entender que há uma visão além da nossa limitação de que já deu tudo certo. Porque todos nós evoluímos sem exceção nenhuma. Tudo evolui, todos evoluem sem exceção nenhuma. Pode ser que demore, como demorou para a gente, como está demorando para a gente, como vai demorar para a gente, pode ser que demore, mas tudo evolui. A grande diferença é que, se eu não entrego a Deus e tento resolver coisas que não estão na minha capacidade de resolução, vai demorar. Vai demorar. E é claro que eu preciso me esforçar, eu preciso ter vontade, mas é fundamental que eu acredite que se eu entregar a Deus, vai ser muito melhor. E aí trazemos mais uma vez o maravilhoso Francisco de Assis, que, como disse Né, ainda estamos encantados pela presença do seu psiquismo. Quando Francisco, depois de fundar várias igrejas, depois de viajar a Roma, depois de buscar outros lugares para tentar resolver as cruzadas, conversando lá no Egito com o líder dos muçulmanos para evitar mais uma cruzada, volta com o tracoma, volta com vários problemas. Francisco teve cegueira, Francisco teve hanseníase, lepra, Francisco teve vários problemas no corpo, as próprias chagas que ele teve. Mas depois de tudo isso, ele está andando no frio com um dos seus discípulos, se eu não me engano, com o Frei Leão. E aí, com muito frio, escuro, ele chega a uma igrejinha, bate e demoram a atender. E quando vem, como eles se vestiam quais mendigos, e alguns já tinham ido na linha, na onda do Frei Elias, e já estavam tentando fazer algo mais pomposo para a ordem franciscana, um deles vem e diz: não, fora, nós não aceitamos mendigos. Os 3 princípios de Francisco eram obediência, castidade e pobreza. Quando ele se despiu da roupa perante o padre, perante os pais, ele disse que a partir dali ele queria ser mendigo. Ele queria conseguir com os próprios esforços aquilo que precisava, mas para os outros. Então ele chegou ali e bateu, e ali ele disse: não recebemos mendigo. Eles já estavam há dias caminhando. E então ele disse: mas é o Pai Francisco. Não, vocês estão mentindo, vão embora, aqui não tem. E quando o Frei Leão voltou para ele e disse que não estavam aceitando, ele pulou de alegria. Por quê? Porque Frei Leão, mas agora a gente não tem mais nada o que fazer, não tem mais como resolver este problema. Ele disse: que bom, agora eu estou 100% nas mãos de Deus. Olha que maravilha. Entregar o sofrimento 100% a Deus, porque já fez aquilo que era possível e necessário. Essa é a fé divina. E a fé humana é esta outra, que a gente acredita na nossa potencialidade. A gente acredita na potencialidade da humanidade. A gente acredita que tudo é possível ao seu tempo, mas que tudo é possível, que a gente pode fazer diferente,
que a gente pode e deve acreditar em nós. A fé como um remédio é a grande mudança que nós precisamos fazer em nossa vida cotidiana, todos os dias. Quando alguém chega na casa espírita com alguma enfermidade, com alguma dificuldade, muitas vezes traz a sua fé, traz o seu desejo, mas ainda não conseguiu compreender as coisas. Então é muito mais rápido que essa pessoa, que essas pessoas se reequilibrem, se reestruturem, consigam a saúde. Mas quando não tem a fé, é mais difícil. E é necessário muitas vezes que as pessoas que trabalham aqui façam um esforço maior, porque vão resolver um problema muitas vezes temporário, pontual, mas ele vai retornar, ele vai voltar a acontecer por falta de fé. É claro que também tem a nossa conduta moral. Como é que nós estamos fazendo no dia a dia? Nós sabemos que muitas das nossas doenças, hoje já está muito mais compreensível, muitas das nossas doenças não são de causas físicas ou de causas genéticas. Muitas delas começam nos nossos pensamentos. Muitas delas começam na forma como nós recebemos as emoções, travamos as emoções, temos raiva e não contamos a ninguém e ficamos ali enraivecidas e fica por isso mesmo, e aquilo vira um adoecimento. Nós temos uma ansiedade e nós deixamos essa ansiedade descontrolar a gente, e isso vira uma doença também. Então, quando a gente consegue compreender a necessidade de mudança, é fundamental. Eu tenho aprendido um pouco sobre essa ideia que aprendemos de ter que agradar os outros. Uma coisa é ajudar os outros, apoiar os outros. Outra coisa é fazer para sermos aceitos, para sermos queridos, queridas, aprovados, validados. Isso a gente vai fazendo e fazendo de novo e fazendo de novo, e a outra pessoa já não sabe mais como retornar, como fazer, porque a gente faz tanto. Ela não precisa fazer, ela não aprende a fazer. Então, que o equilíbrio entre o dar e o receber é fundamental. Eu preciso dar um pouco menos para que a pessoa possa fazer mais por si e depois aprenda a fazer também por outra pessoa. Eu adoro aquela historinha da corrente do bem. Eu faço por você e, ao invés de aceitar a sua retribuição, eu peço para que você faça para outros. Então, todas as vezes que alguém que recebe faz para outros, vai receber mais ainda. Não naquele momento, mas depois. Então, para todo mal que nós não temos como resolver, como controlar, porque ele é necessário para a evolução da humanidade, é necessário o remédio, fé. Para todo mal que depende da nossa vontade, também é necessária a fé. A fé humana e a fé divina têm que andar de mãos dadas, para que a gente consiga dar os próximos passos, apesar de sabermos que é difícil. E é difícil mesmo. É muito difícil. Uma vez eu fiz num momento difícil assim da minha vida de estudos, eu fiz uma imagem. Estava muito difícil concluir aquele trabalho e eu tentava e não conseguia produzir. E aí eu fiz assim, eu tenho certeza, exausto, eu tenho certeza que o que eu estou vendo aqui na minha frente é uma floresta amazônica. É uma floresta densa, com árvores difíceis, que é noite, eu estou com medo de avançar. Mas depois que eu terminar isso daqui, eu vou olhar para trás e não vou ver mais nada disso, só vou ver grama. Eu tenho certeza que está tudo na minha imaginação. E aí eu fui, caminhei, quando eu terminei, eu fiz o exercício de olhar para trás e eu disse, está vendo que não tinha nada daquilo?
Como é bom a gente fazer esse exercício de pensar no depois como algo que é de celebração, de equilíbrio, de harmonia, de paz, de bem-aventurança. A gente precisa se sentir assim, desde hoje. Porque no fundo, e aí Kardec traz para a gente espaço e tempo na Gênese, como eu falei, o tempo é totalmente diferente do que a gente entende. Eu estou aqui fazendo a palestra e estou olhando para o relógio. O tempo está acabando. De manhã eu acordo de madrugada para ir trabalhar e eu tenho que ficar ligado no toque do alarme. Boto ele bem longe, porque ele já incomoda a minha esposa e eu tenho que pular da cama e atender logo. Então a gente está sempre preocupada com a hora do relógio. Mas o tempo de Deus é outro. Só que Kardec dá um exemplo muito melhor. Se a gente pegar uma nave espacial e sair do planeta, nada do que a gente entendia por tempo, 24 horas num dia, 365 dias do ano, funciona lá fora. É totalmente diferente, mas é a gente. A gente está só do lado de fora da Terra. Se a gente chegar em outro planeta, que o tempo de rotação e translação, diz ele dá o exemplo de Júpiter, é totalmente diferente, o relógio lá vai girar de forma diferente desse aqui. E se lá eles fizerem que nem a gente, que diz assim, ai meu Deus, está acabando o meu dia, o dia vai ser bem diferente para eles do que é para a gente. A ansiedade talvez seja muito menor do que a gente tem. E ele diz, se a gente avançar para o sol, para além do sol, esse tempo vai ser um preço absurdamente diferente do que temos ideia. Para Deus, o tempo é tão diferente que tudo que acontece aqui para nós, que é apenas talvez 1 milésimo de segundo toda a existência. Imagino a avó da minha esposa, que tem 100 anos. Todos os 100 anos, 1 milésimo de segundo em relação à eternidade do Espírito. Conseguem imaginar isso? Passou muito tempo. E nós ficamos impressionados, ansiosos por causa do tempo. Então, se a gente pensar que o tempo de hoje já é passado, Deus já sabe de tudo que vai acontecer amanhã com a gente. E a gente não sabe ainda. Mas aos prescientes, as pessoas que sobem no morro e olham de cima, que já sabem, pais, mães, quando olham para os meninos ainda rebeldes, gritando, chorando, reclamando, diz assim, isso vai passar, vai ser tão bom depois. E se a criança pudesse dizer, mas por que você está dizendo isso? Porque eu sei. É mais ou menos assim. Quando a gente se antecipa, a gente já sabe que a guerra vai acabar, que a fome vai acabar, que a economia vai melhorar, que vai haver um mundo melhor, de espíritos mais elevados, que nós estaremos melhores. Já sabemos de tudo isso. Faz de conta que nós estamos agora na Terra daqui a 1000 anos. Já sabemos de tudo. E vamos olhar para 2023, vamos dizer, bem que seu Edson tinha dito que isso tudo vai acabar. Né? Por quê? Porque o olhar da gente tem que ser no tempo de Deus, no espaço de Deus. Um olhar para a entrega a Ele. E aí não haverá mais mal, só haverá bem. Mas o remédio, sempre precisaremos. O remédio poderá não ter mais esse nome, poderá ser vacina, poderá ser um alimento que nos mantém
saudáveis contra o mal, mas vai ser sempre a fé. Tenhamos fé em Deus e continuemos em paz. Muita luz. O que é que eu posso falar, né? Gratidão, mais uma vez, por essas reflexões maravilhosas trazidas na noite de hoje. E nos convida mais uma vez a falar. Nós espíritas falamos sempre de um processo, reforma íntima. E como isso nos traz assim, remeter essa reforma íntima, que esse tempo, a gente diz assim, já não há mais, né? Que é necessário que a gente possa acelerar esse processo em que a gente vive agora, nessa transformação nossa e desse planeta de provas e expiações. E aí eu convido. Aí a gente costuma dizer, estamos chegando finalzinho de 2023, aonde chega dezembro e a gente tem aquela coisinha, né, de chegar o ano novo e a gente se prometer, fazer as nossas promessas de mudança. E o que é que eu vou fazer para o ano que vem? E aí você traz essas reflexões e que esse tempo é que a gente tem que refletir sobre ele. E essas mudanças que a gente vai fazer para 2024, projetando para mais para frente, a gente tome a consciência de que somos seres, espíritos num processo evolutivo. Necessário ainda de uma certa mudança para todos nós, mudança essa que tem que ser de dentro de nós. Tem que sair de dentro para fora. Trazer, deixar o homem velho para renascer esse homem novo. E esse homem novo para renascer é que é o problema. Porque a gente tem uma grande coisa. A fé é o remédio, como você disse. Mas, infelizmente, ainda pode ser para muitos de nós bem menor ainda do que aquele grãozinho de mostarda. Infelizmente. Então, assim, não é fácil. Não é fácil buscar essa reforma, não é fácil a gente fazer. Mas se olhar, né, chegar de frente para o espelho e se olhar e dizer assim, eu preciso dessa mudança, eu preciso renovar. Não é fácil, não. Não é? Mas a gente precisa ser perseverante. Porque essa reforma está aí. A gente precisa, né? Estamos sendo convidados a todo instante para a gente estar nos fazendo essa reforma, porque esse tempo é como diz, não se há mais, né? Então que possamos refletir sobre isso. E gratidão, meu querido amigo, por essa palestra reflexiva que você trouxe, que a gente não fique só na reflexão, mas que a gente parta para a ação, que é o necessário. Então, vamos chegando à nossa segunda etapa, né, da nossa doutrinária. Logo mais, depois dos passes, teremos a nossa fluidoterapia. E eu convido nossos irmãos passistas para que eles possam estar posicionados para dar os passes. E convido também o nosso querido irmão André Maciel, para que ele retorne para fazer a nossa prece de encerramento. E gratidão a todos. Enquanto aqui estamos, buscando um novo pensamento elevado, eu gostaria de pedir a vocês para solicitarem a Deus ajuda para os animais que sofrem em todo o planeta
tanto pelo sofrimento natural, que cabe ao próprio ciclo de desenvolvimento, mas pelo sofrimento causado pela humanidade, pelos lucros, pelos absurdos causados em cada fazenda, em cada aquário gigante, em cada frigorífico, em cada lar, onde animais domésticos também são maltratados, em cada gaiola. É certo que são irracionais, mas não são objetos, são seres vivos, utilizados por Deus para a evolução do nosso planeta. Quando nos aproximamos de animais em sofrimento, encontramos neles resiliência, encontramos neles uma vontade de viver, uma força imensa. Quando adoecidos, se afastam dos outros até se recuperarem. São um sinal de amor, um símbolo de amor, de comunidade. Quando seus filhotes precisam ser alimentados, eles buscam apenas o alimento necessário. E quando os reis da natureza encontram a sua presa, ficam dias se alimentando apenas daquela que lhe saciou a fome e não precisa de outro prazer. Também é um mal do ser humano ainda utilizá-los como objetos de seu prazer, de sua saciedade, nem tanto pela sua sobrevivência e bem-estar. A natureza toda, incluindo a humanidade, necessita do bem. A bondade se faz através do contato com as leis divinas. É importante estudarmos os livros sagrados, os livros espirituais, os nossos livros espíritas, o Velho e o Novo Testamento, a Torá, o Bhagavad Gita, os Vedas. Mas é muito mais importante encontrar tudo isso dentro de nós, na nossa relação com os seres vivos, na percepção de que um fruto numa árvore, ele fica maduro e ali continua a viver. Depois ele cai e continua a viver. Depois a sua parte externa vai se perdendo e ele continua vivo. Todo o sumo do alimento se perde e continua vivo. Aí sobram as sementes e ele continua vivo. E quando finalmente ele morre, a terra o aproveita para dar nova vida. Se pudermos comparar o fruto com o ser humano,
com o ser senciente, os seres vivos que sentem. Há todo esse processo cíclico de evolução em que todos são beneficiados. Aqui pedimos em especial para um grupo de pessoas ativas no interior de São Paulo, na cidade de Brotas e na cidade de Cunha, que estão fazendo um esforço imenso e necessitam de muita ajuda para transportarem gado, búfalas, para um lugar onde possam viver bem. Pedimos pela consciência humana, pedimos pela paz de consciência amparada na fé e pedimos para que todos se sintam livres onde estiverem, todos os seres vivos, recebendo o amor de cada um de nós. Que assim seja.